Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. E digo ainda, o versículo 14 também, e depois nós iremos lá para Coríntios 11. Louvado seja Deus, Deus está aqui nesse lugar. Aleluia! Louvado seja o Senhor. Livro de Êxodo, capítulo de número 12, melhor dizendo, eu falei 11, mas é 12, capítulo 12, verso 11 e verso 14. É o segundo livro da Bíblia Sagrada. Gênesis, Êxodo, segundo livro. Diz assim a palavra de Deus: e assim, pois, comereis os vossos, e assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Versículo 14: este dia vos será por memória, e lembrá-lo-eis por festa ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Vamos lá para Coríntios, carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 11. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 11, versículo de número 26. Carta do apóstolo São Paulo aos Coríntios, capítulo de número 11, versículo de número 26. Diz assim a palavra do Senhor: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Podeis tomar vossos assentos. Louvado seja Deus. Meus queridos irmãos, estamos justamente cumprindo essas promessas que o Senhor nosso Deus, quando tirou o seu povo com mão forte do Egito, das garras de Faraó, ele no deserto estabeleceu por estatuto perpétuo a Páscoa. E Cristo, quando entrou naquele cenáculo, justamente na celebração da Páscoa, ele traz não um novo ritual, ele traz a compreensão dos que estavam ali, a mensagem do Velho Testamento, que anunciava desde o seu princípio a vinda do Salvador e tudo o que ele iria passar, o seu sacrifício, o seu vitupério e a sua vinda, a sua volta, o seu retorno para buscar a igreja do Senhor. E Paulo, compreendendo isso, ele ainda na carta aos Coríntios, nessa primeira carta, ele diz lá no capítulo 5: pois Cristo, a nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Portanto, é comum no nosso calendário nós celebrarmos a Páscoa no período do mês de abril, que bate aproximadamente com o calendário judaico da época da Páscoa do Velho Testamento. Porém, a nossa Páscoa é Cristo. É o memorial que ele estabeleceu para que todas as vezes em que comermos deste pão e bebermos desse cálice, anunciemos a sua morte até que ele venha.
onde ele chama atenção sobre não ficar entristecidos como que já dorme. E ele chega e fala do arrebatamento da igreja, sobre a vida do Senhor Jesus Cristo, com o toque da trombeta. Ele finaliza assim: portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Então aqui entendemos o que, irmãos? A mensagem principal da igreja odierna é pregar que Jesus Cristo, Ele salva, Ele cura, Ele batiza com o seu Espírito Santo, mas virá para buscar a igreja santa, imaculada, livre de qualquer mancha de pecado. Essa é a mensagem que Cristo deixou para nós. É por isso que Paulo, compreendendo muito bem disso, ele diz: anunciais a morte do Senhor até que venha. Nós estamos aqui não para comer um pedaço de pão, não para tomar o fruto da vide e bebermos. O simbolismo que este ato representa é muito mais do que qualquer mente possa imaginar. Quando tomamos do pão e tomamos do cálice, nós temos que nos lembrar que aquele que não tem pecado, aquele que não tem mancha, aquele que não tem nada que se possa acusá-lo, o Senhor, o Mestre, Ele morreu por mim e por você, que não somos merecedores de nada. Ele se ofereceu por nós. É por isso que Paulo fala que a mensagem da cruz não pode ser menoscabada, não pode ser desprezada, não pode ser julgada fora por nada, sabe, pastor? Por motivo algum, por nada. A mensagem de Cristo pode ser colocada de lado. Ainda em 1 Coríntios, nós vamos ver um exemplo de Paulo. Ele entra lá na igreja de Corinto, na cidade de Corinto, melhor dizendo. Ele tinha recém saído de Atenas, aonde ele tinha passado por aquela experiência com os sábios desse mundo, lá no Areópago. Diz lá o capítulo 17, versículo 10, 11, se me faz memória, de Atos dos Apóstolos, que ele teve uma discussão com um grupo, com os sábios da época, que se destacavam dois, que a Bíblia registra, dois grupos, os epicureus e os estoicos, que não entendendo a mensagem de salvação, a mensagem da morte e ressurreição de Cristo, chama Paulo de paroleiro. E nós estamos vendo isso hoje, e nós vemos isso no nosso dia a dia. Encontramos pessoas que, quando nós falamos que Jesus cura, que Jesus salva, que Jesus batiza com o seu Espírito Santo, e que Ele vai buscar, vai voltar para buscar a igreja, só falta nos chamar de paroleiro. Mas, queridos irmãos, Paulo não desistiu de pregar a palavra, porque ele sabe por quem ele foi salvo, quem pagou o preço por ele. Então prega a palavra. O mundo pode resistir, o mundo pode chegar e dizer para você: cala a boca, crente bobo, você está falando besteira. Não, continue pregando a palavra de Deus, porque Paulo, ele chega lá na igreja e ele observa já dentro do corpo da igreja alguns se dizendo: ah, eu sou de Paulo, ah, eu sou de Apolo, ah, eu sou de Pedro. E Paulo estava observando aquilo. Eu creio que ele ficou atônito, porque o povo era assim naquela época, mas não era diferente de hoje, um pouquinho diferente. Quem ganhava uma alma, aquela pessoa batizava aquela alma.
Aí o que acontecia? Eu sou batizado por Paulo, eu sou de Paulo. Eu sou batizado por Pedro, Pedro me fez descer as águas, eu sou de Pedro. E lá no versículo 17 do capítulo 1, nós vamos ver ele dizendo bem assim: olha, eu não vim aqui para batizar, eu vim para evangelizar, para que a mensagem da cruz não se torne vã. E ele, sábio, culto do jeito que era, ainda continua dizendo assim: Deus disse: aniquilarei a sabedoria dos sábios e destruirei a inteligência dos inteligentes. Você sabe o que está dizendo com isso? Ele lembrou, com certeza, eu conjecturo aqui, posso conjecturar, toda conjectura é válida desde que não seja heresia, que Paulo deve ter se lembrado daquele grupo que ele conversou lá no Areópago. Um monte de sábio inteligente que nem tem agora a tal da partícula de Deus, que o pessoal está falando agora aí, que está botando alguns crentes com a cabeça meio tonta. Irmãos, eu tive vendo, não tem nada que possa dizer que Deus não existe. Os defensores da tal da partícula de Deus, que disseram que descobriram a partícula de Deus, falaram: não, isso vai provar que Deus não existe. Ainda não provaram. É uma tese, uma teoria, melhor dizendo. É uma suposição baseada em alguns conceitos de astrofísica, nos conceitos da ciência, do conhecimento deles. Mas uma coisa eles barram num ponto que eles nunca conseguirão explicar: aonde surgiu a partícula? Quem criou ela? Mesmo que seja provável. Quem criou essa partícula? A Bíblia diz, Paulo muito bem ainda em Coríntios, que a sabedoria, essa sabedoria desse mundo, os sábios desse mundo consideram a sabedoria divina loucura. E essa sabedoria divina é loucura para aqueles que perecem. A pessoa pode ser a pessoa mais inteligente do mundo, se ela não tiver uma vontade espiritual como Criador, a sua sabedoria diante de Deus é morte, está perecendo, não conhece esse Deus. Mas a igreja moderna, ela tem que pregar a mensagem do Senhor, que não tem nenhuma firula, não tem nada, é dizer que Jesus Cristo te ama, Jesus Cristo quer te salvar, Ele te cura, Ele te liberta. Você precisa de se arrepender dos seus pecados e voltar-se para o teu Deus e se entregar a Ele nessa noite. Glória a Deus. Porque foi para isso que o nosso mestre veio. E aí chegou o ponto, irmãos, do que eu disse, que este cerimonial é muito mais do que nós pensamos. Para imaginar, irmãos, aquele que lá na sua glória, imagine só, vai na tua cabeça lá para Isaías 3. O Senhor Deus assentado no seu sublime trono, e os querubins sobre ele, glorificando e dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Os céus e a terra estão cheios da sua glória. Santo, Santo, Santo és tu, Senhor dos exércitos. Os céus e a terra estão cheios da sua glória. Imaginaram
através do mando do Pai, o Pai partilha e desce a essa terra, aniquila-se de si mesmo, deixa a ostentação da glória que ele tinha lá em cima, deixa tudo aquilo, anjos, arcanjos, querubins, serafins, os seres viventes, 24 anciãos, todo o céu adorando a ele sendo glorificado, e ele desce, esvazia-se disso, joga para o lado, melhor dizendo, ele vem para a terra, toma a forma de servo e toma a forma de um miserável homem como nós. É verdade. Desce e vem. Aleluia. Paulo diz aos filipenses que ele não tomou usurpação disso. E às vezes nós, irmãos, o pastor hoje cedo na reunião falou sobre isso aí, falando com os líderes. O pastor que pregou: tem um obreiro que às vezes perde congregação, não fica mais nessa igreja. Tem irmã que perde o cargo, só sair dessa igreja, não tem lugar para mim. Cristo deixou a sua glória, que é um cargo maior que pastor, maior que dirigente de circo de oração, maior do que líder de mocidade, maior do que qualquer cargo que nós deixamos contaminar pelo nosso eu, pela posição. E chegou e falou: eu sou o rei, eu sou o mestre, mas eu amo aquele miserável pecador que está lá embaixo. Eu vou descer. E tendo consciência do que ele ia passar, ele sabia que ia ser cuspido, ele sabia que ia receber um pedaço de cana na sua cabeça, ele sabia que receberia uma coroa de espinho, ele sabia que ia ser pregado na cruz, mas mesmo assim ele deixou a sua glória e desceu por mim e por você. Ele deixou o maior cargo que se pode existir, querendo só apenas uma coisa em troca. Sabe o que é? Sabe o que ele quer em troca? Ele não quer em troca que você compre por R$100 um lenço santo, ou por R$1.000 uma flor santa, ou por sei quantos reais um copo com água. Ele só quer que eu, você, nos arrependamos. Ele quer que haja arrependimento de pecado. É só isso que ele quer. É só isso que ele quer. E aí, irmãos, a gente às vezes se depara com situações de cristão mesmo, que vituperam esse Cristo pela segunda vez, quando não o respeitam na sua casa, quando no namoro, pastor, vai pegar no pé da mão juventude, né? Mas o jovem está com os ânimos tudo acesos, né? E é necessário que eu, como pastor, fale, né, juventude? Você sabe quando vocês passam do limite no namoro, vocês estão vituperando esse mestre que fez tudo isso. O jovem cristão, ele tem que entender isso. Quando você parte para uma prática de fumar, de beber, as coisas que você sabe, não precisa do pastor falar, o Espírito Santo está falando: ó, está errado, está aqui na cabeça, o martelo está errado, está errado. É isso. Você está levando Cristo ao vitupério pela segunda vez, aquele que morreu por mim e por você.
Quando nós, eu, pastor, inclusive essa é uma época perigosa para o obreiro, que está cheio de político atrás de comprar pastor aí. É isso? Eles estão mais cuidadosos hoje que a lei eleitoral está caindo em cima, né? Mas como hoje eu pude ouvir um irmão candidato a político que falou que foi conversar com um determinado obreiro, que nem pastor era, e ele falou assim: tudo bem, eu preciso disso aqui. Estão vendo? Estou citando apenas uns exemplos que nos mostram o quanto somos indignos. Indignos daquele que deixou a glória e veio morrer por nós. Muitas vezes nós menoscabamos o seu sacrifício pela nossa língua, quando nós condenamos ao irmão, e a Bíblia diz que quem aborrece o seu irmão é homicida. Oh Deus, oh Senhor, às vezes eu paro para pensar e vejo tudo isso. Eu me lembro daquela expressão de Paulo, quando ele fala das suas fraquezas e diz: miserável homem que sou, quem livrará o meu corpo dessa morte? Mas ele diz assim, logo em seguida: mas dou graças a Deus por Cristo Jesus. Irmãos, não sabemos dar valor muitas vezes à graça, quando nós muitas vezes, você sabe muita coisa que vai derrubar muita gente aqui, eu digo aqui nessa terra, muito crente, muito aquele que é crente, que serve ao Senhor, é soberba. Por isso que eu desci como um simbolismo. Não quer dizer que a soberba não desça do coração do homem quando ele desce uma escada. A soberba fica aqui dentro do coração de muita gente. Quando nós nos entregamos à soberba, nós nos achamos melhores do que os outros. Quando nós achamos que não podemos ser contrariados, que só a nossa opinião é que é a melhor do que todos. Quando nós levantamos, esticamos o nosso peito, você sabe com quem você está falando? Você está falando com o obreiro tal. Irmãos, aquele que desceu da sua glória, ele não tomou por usurpação ficar num cargo que é mais superior do que o meu, que você. Ele se humilhou a si mesmo e desceu, tomou a forma de homem, ele tomou a forma de servo, ele morreu a morte de cruz, para que todo o joelho se dobre e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia! Esta é a exaltação pela humilhação, e quem não conhece a Cristo não consegue entender o que é exaltado, ser exaltado pela humilhação. Então, antes de chegarmos, tomarmos do pão e do cálice, diz ali: não sou eu, pastor, que vai dizer: ei, você não pode participar da ceia, você não pode participar da ceia. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, então coma deste pão e beba deste cálice. É um pedaço de pão, tá certo? É um fruto da vide, tá certo? Mas o simbolismo que há por trás disso nos cobra aqui dentro
para nós analisarmos: eu sou merecedor? Isso sem falar daqueles pecados abomináveis do Senhor, porque entra a divisão, entra a instituição. Eu não estou aqui para dar um estudo sobre essas coisas, mas é para chamar a atenção que aquele que estava lá em cima na sua glória, ele desceu e se aniquilou por mim e por você, pagou o preço. Aquele louvor antigo que a Mara Lima cantava, muito perfeito para essa ocasião. Deixou o esplendor de sua glória ao vir para este mundo aqui. Estava só e ferido no Gólgota para dar sua vida por mim. Se isso não for amor, o oceano secou, não há estrelas no céu, as andorinhas não voam mais. Se isso não for amor, o céu não é real. Se isso não for, louvado seja Deus, louvado seja o Senhor Jesus Cristo, louvado seja o Senhor. Irmãos, a importância desse sacrifício é tão grande, o sacrifício de Cristo é tão grande, que quando Deus, lá no Apocalipse, depois que escreve as cartas às igrejas, no capítulo 5, depara João com uma cena maravilhosa, aonde vê o nosso Senhor Deus sentado no seu alto e sublime trono, com um livro na mão, e aquele livro com 7 selos, e ele escuta um brado no céu, um brado de um anjo de Deus, que diz assim: quem é digno? Que coisa maravilhosa. Imagina João ouvindo aquilo, dá vontade de estar no lugar dele. Quem é digno? A voz do anjo, irmãos, é uma voz tremenda, porque ele falou para todo o céu, e o céu é infinito, e todo o céu ouviu ele bradando: de abrir o livro e lhe desatar os selos. E diz a Bíblia que João observar que nem no céu, aleluia, Jesus, ou seja, nem arcanjo, nem querubim, nem serafim, nenhum daqueles seres, nem aqueles que morreram santos, os santos que morreram, nem Paulo, nem João, nem Maria, nem Pedro, nem José, nem Tomé, nem ninguém, nem os mortos do século, nem aqueles que morreram santos do século, eles eram dignos. E nem na terra, ele procura na terra, não viu o pastor Gomes não é digno, pastor Israel, ou melhor dizendo, pastor Isaías não é digno, olhou os obreiros do Carimã, não viu ninguém digno, não viu nem Martim Lutero, não viu nenhum desses homens ao longo da história, não foi achado digno para abrir o livro e desatar os selos. E diz a Bíblia que João, ele entra num choro forte e começa a chorar, e chora, mas um dos 24 anciãos, ele chega e diz assim: ei João, não chore, eis aqui a raiz de Jessé, o filho de Davi, ele é o único digno de abrir o livro e desatar os selos. Sabe por quê? Mais adiante ele diz assim: porque com o seu sangue, que no símbolo do cálice nós vamos tomar agora, que com o seu sangue ele comprou homens de todas as tribos, línguas e nações, para nos fazer reis e sacerdotes. O Senhor nosso Deus comprou
Não sei se esse vai ser o último, porque Jesus virá. A palavra de Deus diz lá em São Mateus 24:36, o dia e hora ninguém sabe. Nós estamos fazendo isso até que Ele venha. O dia e hora ninguém sabe. Então estejais preparados e não participe indignamente. Peça perdão ao teu Senhor. Vamos colocar de pé. É como eu disse, eu não vou chegar e dizer quem pode e quem não pode participar, mas é para você conhecer Deus. E se temos alguém aqui que quer arrependido dos seus pecados, que Jesus só quer isso. Jesus não faz barganha, queridos. Ele não troca a salvação por casa própria, não troca a salvação por carro zero. Jesus só apenas Ele quer o seguinte: que você chegue e diga: estou arrependido, estou arrependida, eu sou um pecador. Senti como Paulo: miserável homem que sou, miserável mulher que sou, eu não mereço esse sacrifício de Cristo, mas mesmo assim eu sei que Ele, pelo seu amor, me dá direito a vir até Ele e dizer: Senhor, eis-me aqui, perdoa meus pecados e salva a minha alma. Eu quero saber se temos alguém aqui para se entregar ao Senhor Jesus Cristo e tomar essa decisão. Eu não prestei atenção no aviso. Não sei se tem pessoas não crentes, mas quem sabe tem pessoas que não ainda, melhor dizendo, não usar esse termo não crente, que não ainda não aceitou Jesus como Salvador. Aceitar Jesus como Salvador é isso, é reconhecer o seu estado e dizer: Senhor, eu recebo a Ti. Diz lá em Romanos 10, a palavra está na tua boca e no teu coração, se com a tua língua confessares ao Senhor. É hoje a noite de confissão, de você confessar ao Senhor. Eu não vou chegar e falar assim: fica aqui na minha igreja. Não, eu só quero que você chegue e decida assim: eu quero receber esse Senhor Jesus que morreu. Aleluia! Temos alguém? Temos alguém? Eu vejo que praticamente todos são crentes, mas eu quero saber. Você não fique parado no teu lugar, não. Tome a decisão, porque quando Jesus Cristo vier, amargo será o choro daqueles que disseram os nãos para esses apelos. E eu quero orar ainda, enquanto você se decide, eu quero orar ainda por aquele que não se sente digno, aquele que acha que não tem condições de participar da ceia. Ah, pastor, um apelo difícil. Ah, o que o irmão vai dizer se me ver vindo até a frente? O que o irmão vai falar de mim? Irmão, como diz o pastor Joá Caetano, numa pregação que ele fala sobre o juízo final, é melhor você vir com vergonha daquele teu vizinho de banco à frente, arrependido, do que passar a vergonha do juízo do trono branco, que é eterna. Você está tomando uma atitude vitoriosa. Não interessa quanto tempo de crente você é, que tempo de crente não te dá credencial para entrar no céu. O que dá credencial para entrar no céu é uma vida santa perante o Senhor. Todos estão dignos para participar do corpo, do sangue. Estão examinando a si mesmo. Tudo bem aí na juventude? Tudo jóia, tudo tranquilo? Eu não vou insistir no apelo, não. Não vou insistir no apelo. Não vou dizer que sei. Porque como pastor a gente sabe, conhece as ovelhas. A gente sabe quem precisa e quem não precisa. Mas eu falei, não vou buscar ninguém. Eu quero que você, na sua consciência, perante o teu Deus, mesmo que você ainda não tenha descido as águas e não possa participar da ceia, venha. É um passo. É um passo que você está tomando. Você demonstra caráter.
caráter de cristão. Você mostra. Falei, Senhor, Paulo falou, miserável homem que sou. Irmão, não se preocupe não. Eu falei, estava pensando com o irmão Tavares aqui, nosso culto termina às 9. Mas tem dia que eu sempre, a igreja aqui é preparada, sabe disso. Tem dia que quando o Espírito Santo nos move, a gente passa. Quem me conhece sabe que eu encerro o culto às 9, mas hoje eu não vou encerrar não. Vou encerrar com o Espírito Santo chegar e falar assim, é agora que pode encerrar. Não é usual, isso eu quero dizer, pessoal, a gente temos visitantes aqui. Não é usual nós passarmos do horário do encerramento. Mas já antes de chegar nesse momento, eu conversando com o diácono e o Tavares, o Espírito Santo, eu já sabia que o Espírito Santo de Deus iria operar de uma forma diferente aqui nessa noite. Aleluia! Aleluia! Irmãos, é só essas pessoas, mais ninguém. Alguém que está afastado dos caminhos do Senhor até o momento de ver. Não. Eu vou fazer essa oração junto com os obreiros e vou pedir os obreiros para descer e impor as mãos sobre essas pessoas, sobre esses irmãos. E se alguém decidiu por aceitar Jesus, faça um gesto. Diga, se você sentir vergonha, quem tem vergonha de se manifestar, fala com o obreiro, olha, eu quero me entregar a Jesus agora nessa noite e nós oraremos por você. Amém? Vamos orar em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus, e logo após nosso irmão Nivaldo vai estar louvando o Senhor. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e querido Pai, em nome do teu Filho Jesus, a tua palavra foi pregada, Senhor meu Pai, a tua palavra foi ministrada, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Senhor meu Deus. Eu creio que essa palavra chegou aos corações, chegou às vidas, foi em cada coração aqui nessa noite e fez o seu efeito, alcançou o efeito que lhe era desejado, Senhor. Pai amado, estes irmãos e irmãs estão aqui na tua presença, Senhor meu Deus, pedindo perdão, falando contigo, dizendo, papai, pequei contra ti, me perdoa. Então, papai, perdoa essas vidas, perdoa os pecados, e escreve o nome no livro da vida, estabelece o pacto, Senhor. Abençoa, papai, abençoa essas vidas que estão aqui, Senhor, para que o sacrifício de Cristo seja sempre lembrado por eles, que eles nunca esqueçam, Senhor meu Pai, de quem pagou o preço por eles, Senhor. Derrama, meu Pai, a tua bênção, a tua misericórdia, Pai, e perdoa, manifesta a tua graça, manifesta o teu Espírito Santo, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, falando em cada vida, em cada coração, de forma tremenda e contundente nessa noite, papai. É o que eu te peço, meu Senhor, no nome de Jesus. Amém. Quem já recebeu oração pode voltar para o seu lugar. Vamos ao procedimento da Santa Ceia. Já